E eu tenho muita ligação porque um tio meu, Armando Lima, que aliás é mencionado aí nesse livro como o maior benemérito de todos os tempos do Famalicão, que era meu tio, irmão da minha mãe, foi ele que desde criança, que eu tinha 7, 8 anos, comecei a ir ao futebol, que me fez apaixonar pelo Futebol Clube do Porto, de que ele era o sócio 424 quando faleceu, mas deu-se a circunstância de ter adquirido uma quinta, que na altura se chamava a Quinta do Passal, em Santiago de Antas, que hoje pertence à família Manuel Gonçalves, e eu ia para lá passar férias e ele também ia ao futebol a Famalicão quando estava na Quinta, e um dia convidaram-no para fazer parte de uma direção e ele não aceitou ser presidente, que era vice-presidente, mas era ele que financiava e teve uma coisa curiosa, ele pôs numa ata, num acordo que fez com eles, que no dia em que o clube subisse à primeira divisão, ele terminava o seu trabalho e nunca mais voltaria. E eles aceitaram, pensando que isso iria durar muitos anos, mas foi apenas um ano e tal, porque na época seguinte a que ele entrou eles subiram, então conforme estava planeado ele subiu. E eu lembro-me porque não podia ir à Constituição, que não tinha condições, fui lá uma vez e não vi nada, porque não ia para o peão e não tinha condições para ver o jogo, e foi com ele que eu vi o primeiro jogo, creio que em 45, de futebol na minha vida, que foi uma liguilha para a subida da primeira divisão, à primeira divisão, em que estava o Famalicão, o Académico de Viseu, o Oriental de Lisboa e a Académica de Coimbra. E no primeiro jogo dessa mesma liguilha, foi Famalicão Académico de Viseu, foi o meu primeiro jogo também, e o Famalicão ganhou 7-1, fez uma grande exibição, ainda me lembro da equipa que jogou. Portanto, a minha infância está marcada pelo Futebol Famalicão e está marcada por Famalicão, porque era lá que eu passava o mês de setembro em Santiago de Antas. Lembro-me sempre que a grande feira era no dia 30 de setembro, ir à feira a Famalicão no dia 30 de setembro, 29 ou 30, mas creio que é 30, e portanto tenho muitas ligações, tinha muitos amigos lá, porque como andei ali perto no Colégio das Caldinhas, havia muita gente de Famalicão e tenho ligações. E ao longo dos tempos mantive sempre com as pessoas do Futebol Famalicão, infelizmente atualmente não, desde que estão esta direção já há uns anos, que ignoraram completamente sempre a minha ligação ao Famalicão. Mas dos tempos, de todo, através de muitos anos, desde os tempos do Virgílio Costa, do tempo que ainda há pouco disse, do Fernando Lopes de Castro, do Armindo Costa, tudo, sempre tive ligações, sempre tenho recordações desse tempo, sempre fui convidado para tudo o que havia do Futebol Famalicão, não só por saberem a minha ligação, mas também até certo ponto como uma forma de manter uma ligação, tipo homenagem ao meu falecido tio, que foi um grande, conforme repito, diz aí no livro, foi o maior benemérito do Famalicão, porque sei que era ele na altura que pagava tudo, pagava os estágios, e tinha um pormenor que era muito falado, porque ele fazia questão de que o Famalicão era o único clube em Portugal que jogava com equipamentos de seda. Não havia lá, não havia nada, era equipamentos de seda, e ele é que os pagava, pronto, era uma madureza dele. O Famalicão não tinha possibilidade, mas ele tinha vaidade em que o Famalicão fosse a equipa mais bem vestida
mais bem vestida do país, e era de facto. Portanto, ele é que sustentava aquilo, era uma pessoa que gostava imenso de futebol, era do Futebol Clube do Porto, mas no Futebol do Porto nunca aceitou cargo nenhum, tinha essa ligação ao Famalicão e, portanto, talvez por saberem a história de Famalicão, através dos anos, até há poucos anos, sempre as direções de Famalicão tiveram comigo uma certa simpatia e empatia. Agora, talvez porque os clubes principais, o do presidente não é o Futebol Clube do Porto, possa haver esse distanciamento. Mas as memórias, essas tenho-as, as lembranças do Famalicão que tenho no meu museu particular, que trouxe até algumas, mantém-se, e tenho no meu museu particular uma vitrine só para o Futebol Clube Famalicão. Os únicos dois clubes que têm uma vitrine especial é o Futebol Clube Famalicão e o Futebol Clube de Infesta, porque é um clube que também tenho simpatia, porque joguei lá futebol oficialmente nos Júniores. Tive até a oportunidade de ir à seleção do Porto de Júniores quando jogava no Infesta, portanto também tenho uma ligação afetiva com o Futebol Clube de Infesta.